42. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 239. O retorno glorioso. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin Es, Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Wuxian, uma pequena cidade tranquila e bonita que fica no lado leste do lago Fanyang. Comparado a uma grande metrópole como Angai, o ritmo de vida aqui era lento. Não havia arranha-céus imponentes, ruas movimentadas nem um fluxo interminável de tráfego. Os prédios ao longo das ruas tinham apenas 4 ou 5 andares, com lojas no primeiro andar. Esse tipo de cenário era difícil de ver na cidade de Angai. Depois de me acostumar com a propensão da cidade grande, respirar ocasionalmente o ar de uma cidade pequena foi realmente uma experiência única. Observando as cenas familiares, mas estranhas, do lado de fora da janela, Jiang Shen sentiu-se de alguma forma melancólico por voltar para casa. Desde que ingressou na Universidade de Angai, há 5 anos, ele raramente voltava. Após a formatura, nem sequer voltou para casa. Ele calculou que, desde a última vez que veio, já se passaram mais de 2 anos. Com o sonho de construir sua própria carreira na cidade grande, além de ser um orgulhoso estudante universitário, ele jurou ao se formar que, sem sucesso, nunca mais voltaria. Pensando bem, quando se formou, não viveu a melhor vida possível. Mas a vida é sempre repleta de inúmeras coincidências. A vida cheia de dificuldades durou apenas 1 ano, antes que sua vida se transformasse em uma jornada fantástica, quase impossível de imaginar. Ele não só dirigia um carro de luxo acompanhado de uma beldade, como também uma senata do Departamento do Estado-Maior o seguia. Nem mesmo o governador da província pôde receber esse tipo de tratamento. Quando o carro passou pela escola que ele frequentava, o portão familiar e o rosto envelhecido na sala de segurança passaram rapidamente. Olhando para o emblema enferrujado da escola, Jiang Shen sentiu-se ainda mais melancólico. Deveríamos parar aqui um pouco. A Yesa notou a mudança na expressão de Jiang Shen quando perguntou carinhosamente. Não precisa, quero ir para casa mais cedo. Respirando fundo, Jiang Shen balançou a cabeça. As pessoas que ele mais sentia falta eram, sem dúvida, seus pais. Finalmente voltando para casa. Olhando para a rua familiar, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. MHMM. A Yesa examinou o GPS e acelerou. O Senata preto que o seguia também aumentou a velocidade, seguindo o Maybach de Jiang Shen sem perder o ritmo. Era um jovem sentado no banco do motorista. Ele parecia afiado, mas também inquieto. Parecia ser novo no trabalho. O homem chamado Dager estava sentado no banco do passageiro. Com os olhos semicerrados, parecia estar tirando um cochilo. Mas todos que o conheciam sabiam que, se você pensasse que ele estava dormindo, estaria completamente enganado. Os empresários são tão ricos, disse Miao Jun, segurando o volante, olhando fixamente para o Maybach com inveja. Morando em uma mansão, dirigindo um carro de luxo. Mas inveja era inveja. Com seu salário miserável, não havia esperança de comprar um carro como aquele. Dager abriu os olhos para olhar para o parceiro antes de continuar a fechá-los. Sua voz soava como uma reminiscência. Experimente mais a vida enquanto você é jovem. Quando chegar a hora certa, alguém perguntará se você vai sair ou ser promovido. Se decidir sair, depois de tirar o uniforme, você poderá trabalhar como guarda-costas para pessoas ricas. O dinheiro que você ganhar será suficiente para comprar Pessoas ricas o suficiente para contratar ex-agentes como guarda-costas não economizariam dinheiro, já que a lealdade dos guarda-costas está ligada à sua vida. Os camaradas com quem ele trabalhava no Departamento de Estado-Maior e que optaram por sair, todos ganharam dinheiro suficiente não apenas para comprar um carro, mas também uma bela casa. Mas para ele, com todos os tipos de ferimentos, apenas os distintivos brilhantes traziam algum conforto. Mas ele não se arrependeu de nada. Como soldado, no momento em que se alistou, decidiu continuar por esse caminho. Miao Jun olhou para Dager em choque e riu envergonhado. Veremos. Deixar o exército ainda está muito longe. Dager esboçou um sorriso e as rugas em seu rosto se amassaram. Embora seu parceiro, Miao Jun, não tenha dito nada, ele sabia que o jovem decidiria deixar o exército. Agora era um momento diferente. Não havia nada de errado em considerar mais. Só havia homens tolos como ele,
que dedicariam toda a sua vida ao bem maior. Não tão cedo, decida-se mais cedo. Assim que essa missão for concluída, seu perfil será promovido. Se você se sair bem, não demorará muito para que alguém lhe faça essa pergunta. Ah, comandante Dager, o que você acha da minha habilidade? Miao Jun riu com um tom de orgulho na voz. Ele tinha o orgulho da geração mais jovem. Como era um dos melhores alunos da escola militar, independentemente de se tratar de guerra digital, combate ou tiro, ele obteve nota máxima em todas as categorias. Ele tinha o direito de se orgulhar. Mas Dager apenas riu e disse: o suficiente para ser guarda-costas de um pequeno chefe, mas ainda ingênuo demais para pessoas que temem a morte. Ele não ouviu o elogio que esperava. Miao Yun parou por um momento e fez uma careta estranha. Pessoas que temem a morte. Dager não respondeu à pergunta de Miao Jun, fechou os olhos e continuou a descansar. Miao Jun olhou para o velho comandante, descontente, como um novato da nova geração. Que tipo de qualificações você tem como um velho que nem sequer foi para a universidade para me repreender desse jeito? Sob essa mistura de emoções, ele não conseguiu esconder seu temperamento e falou com atitude. Esta é uma missão de nível B, você poderia levá-la mais a sério. Dager abriu os olhos enquanto olhava duvidosamente para Miao Yun. Ele apenas deixou uma frase com significados mais profundos antes de fechar os olhos novamente. A pessoa sentada no carro da frente é uma pessoa que tem medo da morte. Miao Jun estava confuso. Isso significa que ele tem um guarda-costas poderoso, mas além da garota estrangeira dirigindo, quem mais está no carro? Será que alguém pode estar escondido no porta-malas? Dager olhou para sua expressão confusa e balançou a cabeça secretamente. Embora este novato tenha as habilidades necessárias para ter sucesso, sua capacidade de observação é muito fraca. Como agente, a capacidade fraca não importa. Mas uma falha na observação é a fraqueza mais crítica de todas. No carro da frente, Dager não só não conseguia ver o limite do VIP que estava sendo protegido, mas também sentiu que a garota estrangeira dirigindo o carro com uma expressão fria tinha habilidades que não deveriam ser subestimadas. Embora a missão fosse B, não houve dificuldade alguma. Ponto. Independentemente do que as duas pessoas atrás deles pensassem, Jiang Shen não demonstrava o menor interesse. Assim como Dager sugeriu, ele e a Yesa fingiram que aqueles dois não existiam. Demorou cerca de meia hora até que o carro entrasse em um bairro de aparência antiga. Ele estacionou o carro, segurou a mão de Ayesa e subiu a conhecida escada de concreto. Quando subiu o quarto degrau, olhando para a velha porta, ele tinha um sorriso amargo no rosto. Em 3 meses, ele havia enviado mais de 1 milhão para casa. Mas, pelo visto, a mãe e o pai nem tocaram no dinheiro. Jiang Shen respirou fundo, levantou a mão e bateu suavemente na porta. Ayesa, que estava ao lado dele, tinha uma rara expressão frenética no rosto. Embora o frenesi estivesse cuidadosamente escondido atrás de sua máscara fria, quando ele encontrou os olhos de Jiang Shen, sua frieza se dissipou e seu nervosismo de conhecer os pais foi exposto. Jiang Shen apertou a mão dela e deu um sorriso reconfortante. Não fique nervoso, meus pais são pessoas legais. Mas mesmo sendo ele quem disse isso, ele próprio começou a ficar nervoso. Há meio mês, ele contou à mãe que não tinha namorada, mas agora trouxe uma estrangeira de volta. Será que a mamãe e o papai ficariam felizes ou... Os passos atrás da porta começaram a se aproximar. A porta se abriu. Olhando para a figura emocionada atrás da porta, Jiang Shen sentiu seus olhos lacrimejarem. Mãe. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 240. Mãe, as dificuldades deixaram marcas do tempo naquele rosto. Ao ver os cabelos tingidos de branco em suas temporas, Jiang Shen não pôde deixar de ficar com os olhos marejados. Mãe. Jiang Shen abraçou sua mãe. Pequeno Shen, você finalmente voltou. Abraçando seu amado filho, a voz de Li Xuemei estava embargada de emoção. Voltei. Seu filho cresceu. Os olhos de Jiang Shen estavam cheios de emoção enquanto ele respirava fundo e dizia com a voz trêmula. Conquistado ou não, você é sempre meu filho. Velho, seu filho voltou. Saia e dê uma olhada, gritou Lin Xuemei atrás dela. Mas não houve resposta na sala. Ela deu um tapa na testa e riu baixinho ao se dar conta. Olha só esta lembrança. Acho que seu pai provavelmente está jogando xadrez naquele pavilhão de pedra no bairro.
Vá procurá-lo logo, já que está quase na hora do almoço. Aquele velho deve estar se exibindo com os amigos enxadristas, exibindo a casa que seu querido filho comprou na cidade de Wangai. Devido à idade avançada, sua memória não era tão boa. Jiang Shen ficou arrasado ao olhar para a mãe. O que há para se gabar de mim? Embora suas palavras parecessem humildes, um sorriso orgulhoso inconscientemente surgiu em seu rosto. Ok, pare de se gabar, vá chamar seu pai para me ajudar. Meu pequeno Shen finalmente voltou, então sua mãe vai mostrar suas habilidades. Hein? Isso é. Enquanto falava, os olhos de Li Xuemei se iluminaram de repente, como se ela tivesse descoberto um tesouro, enquanto olhava para Esa, que se escondia atrás de Jiang Shen. Um rosto diferente, para alguém que nunca saiu do país, era sempre uma notícia emocionante. Sou assistente de Jiang Shen. Devido à apreensão, a Esa quase mordeu a língua. Assistente. Jiang Shen levou um momento para processar a informação. Era diferente do que haviam combinado. Ele olhou para o rosto corado e colocou a mão na testa. Finalmente, compreendeu por que a Esa mudaria de ideia. Ele não esperava que no último momento, essa garota ficaria assustada. Mas isso também poderia funcionar. Evitava que ele fosse interrogado pelos pais. Assistente. Li Xuemei olhou para o filho, confusa. Por que trazer a assistente de volta? Ela pensou que fosse uma nora que o filho havia trazido de volta. Mesmo que fosse uma estrangeira, ela não se importaria. Pelo contrário, ela ficaria orgulhosa do filho. Como ela cresceu no período da reforma e abertura, para as pessoas de sua época, ser casada com um estrangeiro era algo de que se orgulhar. Assistente no meu trabalho. Como a empresa está bastante agitada e devido a algumas necessidades comerciais, ela precisa voltar comigo. Esta é a Esa, da UA, explicou Jiang Shen apressadamente. A rigor, a Esa é síria, mas, considerando as muitas notícias negativas na região, Jiang Shen não queria que os seus pais pensassem muito, então não mencionou sua verdadeira cidade natal. O Green Card foi processado por um conhecido de Robert, então seria correto dizer que ela era cidadã da União Soviética. Ouvindo a explicação de Jiang Shen, Li Xuemei pensou por um breve momento antes de sorrir para Esa e, em seguida, segurar sua mão calorosamente. Entre. Faz um tempo que não limpo a casa. Por favor, não se ofenda. Está tudo bem, respondeu a Esa, com o rosto ficando vermelho. Nosso pequeno Shen sempre foi assim. Ele é bem lento com as meninas. Ah. Mãe, por que você está revelando o passado obscuro do seu filho? Jiang Shen resmungou e tossiu alto para interromper a mãe. Jiang Shen pareceu envergonhado, mas a Esa tinha uma expressão interessada no rosto. Que passado sombrio! Li Xuemei repreendeu Jiang Shen antes de sorrir novamente para a Esa, dizendo, Shaza, deixa a tia lhe contar, o pequeno Shen sempre foi cortês desde pequeno. É a primeira vez que ele traz uma menina para casa. Shaza. Não é a grafia de um nome estrangeiro. Jiang Shen forçou um sorriso, pois queria corrigir o erro de sua mãe, mas a Esa não pareceu se importar. Em relação ao nome Shaza, ela pareceu gostar dele. É a primeira vez dele? A Esa tinha uma expressão tímida. MHMM. Li Xuemei assentiu. Ela obviamente conseguia entender o significado por trás da expressão de Aesa. Pensando em seus futuros netos, ela carinhosamente pegou as mãos de Aesa e continuou alegremente, deixe-me contar quando ele era jovem. Ao ver a mãe e a nora entrando na sala, sorrindo e rindo, um sorriso genuíno surgiu no rosto de Jiang Shen. Embora ele tivesse o medo de que sua mãe revelasse seu passado sombrio, quando ele pensava na felicidade estampada no rosto dela, isso não importava mais. Contanto que ela se sentisse feliz. Ponto. A Esa começou a ajudar Li Xuemei a preparar o jantar na cozinha. Falando em comida, vale a pena mencionar um pequeno episódio que aconteceu entre a Esa e Jiang Shen. No início, Jiang Shen estava preocupado com a religião de Aesa. Por isso, ele o instruiu especificamente a não entregar carne de porco à empresa de alimentos orgânicos que entregava vegetais e carne em sua mansão. Até que um dia, quando Aesa e Jiang Shen pegaram uma pizza de presunto para a viagem, o tabu da carne de porco foi finalmente resolvido. Segundo o argumento de Aesa, ao se tornar esposa de Jiang Shen, ela já havia violado a doutrina e abandonado automaticamente sua identidade religiosa. Portanto, seu tabu alimentar naturalmente deixaria de existir. Mas,
No que diz respeito à carne de porco, ela ainda preferia carne bovina e de cordeiro, e isso se devia puramente aos hábitos alimentares, e não ao tabu. Testemunhando a morte de seus pais nas mãos de fanáticos religiosos, ela começou a questionar sua religião há muito tempo. Assim, não sentiu qualquer repulsa pelo fato de seu marido ter se tornado ateu. Principalmente depois de viver por algum tempo naquele estado altamente secular, ela começou a se acostumar a viver apenas para uma pessoa. De fato, a mudança de Aies era perceptível, exceto que Jiang Shen nunca prestava muita atenção a ela. Por exemplo, se a Aiesa fosse realmente religiosa, ela seria vista rezando várias vezes ao dia, mas a Aiesa nunca rezava em casa. Vendo que a Aiesa e sua mãe já tinham um bom relacionamento, Jiang Shen deixou o tempo para os dois enquanto descia as escadas sozinho. Lá embaixo, ele encontrou Dager e Miao Yun encostados no Santana mastigando comida para a viagem. Vocês querem subir para comer? Vendo os pobres rapazes, Jiang Shen os convidou com um sorriso. Miao Yun queria aceitar, mas Dager balançou a cabeça. Existem regras rígidas dentro da organização, então finja que não existimos. Jiang Shen deu de ombros e não insistiu mais. Fique à vontade, mas não entendo como vocês são tão óbvios lá embaixo. Isso está mesmo certo. Ao ouvir isso, Dager abriu um sorriso. O que você acha? Os agentes deveriam se esconder nos arbustos. Eles são assassinos, não guarda-costas. Jiang Shen riu, balançou a cabeça e caminhou até o pavilhão de pedra. Dager continuou vasculhando seu recipiente plástico de carne de porco moída com sabor de peixe e arroz. Não precisamos seguir. Terminado, Miao Jun jogou o recipiente no lixo e limpou as mãos. Dager mastigou lentamente. Depois de engolir a comida, disse com indiferença, não precisa. Este bairro é seguro. Miao Jun percebeu imediatamente, depois de pensar um pouco, que ele riu sem jeito. As pessoas no topo nem nos disseram. Porque não há necessidade, Dager interrompeu as palavras do parceiro, jogando a lancheira limpíssima no lixo. É por isso que eu disse que há muito mais que você precisa aprender. O VIP já estava sob proteção, como a segurança de seus parentes poderia ser negligenciada. Se alguém ousasse fazer alguma coisa ali, não seria diferente de dar de cara com uma arma. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 241. Jiang Jiangu ansioso pelos netos. O bairro não era grande, mas a praça era extremamente animada, provavelmente devido ao fato de os moradores serem majoritariamente idosos e crianças. Afinal, havia cada vez menos jovens interessados em atividades ao ar livre ultimamente. Os moradores da comunidade eram, em sua maioria, funcionários da famosa siderúrgica estatal próxima. Com o passar dos anos, a geração que dedicara a juventude à Fundação Industrial da República envelheceu, o que levou a comunidade a se tornar um gigantesco lar de idosos. A geração mais jovem de Wuxiang frequentemente escolhia morar em algum lugar mais próximo da metrópole, perto de Wuxiang, ou até mesmo em uma cidade mais distante e proeminente, em busca de oportunidades, e deixava seus filhos com os pais. Assim, deixar para trás crianças e idosos tornou-se uma situação comum nessa geração. Claro, isso estava fora do assunto. Aqueles que tinham sucesso fora do ambiente de trabalho eram raros. Portanto, quando os pais de Jiang Shen souberam que o filho havia conseguido montar seu próprio negócio e até mesmo comprar uma casa, não foi surpresa que seus pais tenham ficado extremamente satisfeitos. A única coisa que deixou os pais de Jiang Shen preocupados foi a questão dos netos. Embora Jiang Shen não tivesse pressa em se casar tão cedo, seus pais obviamente não estavam satisfeitos com a ideia. Seus colegas do ensino fundamental, cujos filhos já andavam há muito tempo. E isso incluía a rainha do baile de formatura do ensino fundamental, embora ela já não tivesse o charme de antes. No centro da praça, algumas senhoras idosas se preparavam para dançar. Ao passar, Jiang Shen caminhou até o pavilhão de pedra, onde sua mãe lhe disse para ir. Ponto. Cheque. Jiang Jiangu riu e bateu a peça de xadrez em sua mão no tabuleiro, animado. O companheiro de xadrez sentado à sua frente franziu as sobrancelhas, mas logo pareceu aliviado e exclamou, que bela jogada, pensei que minha torre seria capaz de recuperar o terreno perdido, mas não esperava que este bispo tirasse minha torre. Vitória difícil, vitória difícil. Está ficando tarde e, se eu não voltar agora, tenho medo que minha esposa venha aqui e me faça ir para casa comer.
disse Jiang Jiang humildemente, acenando com as mãos. Ah, velho Jiang, você tem sorte. Seu filho está talentoso agora, suas habilidades no xadrez melhoraram e seu corpo está mais saudável do que antes. Se meu filho tiver metade do talento que o seu, eu vou rir no meu sonho. Zhang Xinyi suspirou. Seu filho foi trabalhar em Onixiane, mas seu salário mensal mal cobria suas despesas depois da hipoteca. Embora fossem próximos de Wuxiane, só tinham tempo para visitá-lo no ano novo. A única coisa com que ele estava satisfeito era seu neto de 3 anos. Embora um pouco travesso, ele nasceu saudável. Velho Zhang, não suspire. Seu neto já sabe recitar poemas, comparado ao meu neto, que ainda brinca com blocos de montar o dia todo, apesar de já ter 4 anos. Embora parecesse que Yan Zingwen estava reclamando, pelo grande sorriso em seu rosto, sua afeição pelo neto travesso era bastante evidente. Falando nisso, velho Jiang, quando você fará seu filho lhe dar um neto? Brincou o velho Zhang. No assunto do neto, Jiang Jiang não tinha nada a dizer. Nem fale do neto, esse garoto nem tem esposa ainda. Não pode ser. Logicamente falando, agora que o pequeno Jiang tem uma casa e abriu seu próprio negócio, os casamenteiros de Wuxiang devem estar formando uma longa fila. O que as garotas da cidade acham? O velho Yan tocou o bigode, parecendo perplexo. Como os idosos não estavam usando a internet, eles obviamente não sabiam que o pequeno Jiang a quem se referiam não era apenas carinhosamente chamado de marido nacional pelas fãs no Weibo, mas também tinha um relacionamento ambíguo com uma celebridade feminina. Sem exagero, se Jiang Xian realmente publicasse sua intenção de pedir casamento no Weibo, aqueles que quisessem aquecer sua cama, formariam uma longa fila. O velho Liu, que trabalha em um serviço de assistência social, tem uma filha que ainda não se casou. Ela também é universitária e acabou de se formar este ano. Por que não te ajudo a falar com ele sobre ela? Perguntou o velho Zhang, hesitante. Há também a filha do velho Xia. Ela acabou de se formar este ano. Ouvi dizer que ela também está na cidade de Wangai, trabalhando em uma grande empresa. Acho que com certeza vai dar certo juntar os dois. Shen Dong, que acabara de perder uma partida de xadrez, também compartilhou sua ideia com o amigo. Suspiro. É muito cedo para dizer isso, suspirou o velho Jiang. Como assim tão cedo? Já é quase ano novo. Seu filho vai votar este ano, certo? Perguntou o velho Zhang. Sim, agora há mais homens do que mulheres. Você não ouviu as notícias? Em 2020, haverá 20 milhões de homens a mais do que mulheres, e será mais difícil se casar até lá. O velho Yan, que usava óculos, era técnico em uma siderúrgica e gostava de ler notícias. Apenas 20 milhões, mas nossa população é de mais de 1 bilhão, zombou o velho Zhang. Tolo, menos de 200 milhões precisam se casar. Esses 20 milhões representam 10% de... Ouvindo as brincadeiras dos velhos amigos, Jiang Jiang parecia preocupado. E se o filho realmente não conseguisse encontrar uma esposa? Agora que a casa está construída, mas sem um neto, que tipo de história triste é essa? Jiang Jiang decidiu e rapidamente puxou o velho Jiang. Como está a filha do velho Liu? Eu já vi antes. Extremamente linda, disse o velho Zhang alegremente. Então você tem que me ajudar. Não posso esperar que aquele garoto faça a sua jogada, disse Jiang Jiang com urgência. Ah, o velho Jiang não aguenta mais ficar parado. Tá bom. Vou te ajudar com isso. E a filha de Xia Donggu também. Vou falar como o velho Xia. Ele faz parte do nosso departamento técnico, então é fácil para mim falar com ele sobre isso. Ah, velho Jiang, se der certo, você tem que me pagar uma garrafa de vinho, riu o velho Yi. Sem problemas, é só um vinho. Se meu filho gostar mesmo da garota, eu pago 10 garrafas para vocês, prometeu o velho Jiang, entusiasmado. Então tive sorte, não ajudei em nada e pude beber álcool, disse o velho Xin alegremente. Hã? É o pequeno Jiang? O velho Zhang, de olhar penetrante, esticou o pescoço para dar uma olhada. Parando por um segundo, Jiang Jiang quis dizer que deveria comprar um par de óculos como o velho Yan, mas quando se virou, ficou pasmo. Pai. Voltei. Olhando para a figura familiar, os olhos de Jiang Shen ficaram marejados e sua voz também tremia. Filho, esse garoto. Você finalmente se lembrou de voltar. Olhando para o filho, os olhos de Jiang Jiang se encheram de lágrimas.
Embora suas palavras fossem duras, ele abraçou o ombro de Jiang Shen e lhe deu um tapinha vigoroso. Nada mal, mais forte, bom, bom. Depois de dizer várias palavras boas, sua voz soou embargada. Ciente da propensão do velho amigo em manter a aparência, se alguém que ele conhecia visse aquela cena emocionante, ficaria envergonhado demais para jogar xadrez em 2 semanas. Assim, os 3 amigos se despediram. Velho Jiang, minha esposa está aqui, vou indo agora. Eu também. Ainda não comprei o ovo que minha esposa pediu. Vou me despedir e deixar o xadrez com você. Eu também vou. Não vou incomodar vocês dois. Tio Wang, tio Liu, tio Yan, irei visitá-los outro dia, prometeu Jiang Shen sinceramente. Todos eles trabalhavam na siderúrgica. Jiang Shen lembrou que quando era jovem, Jiang Jiang frequentemente o levava para visitá-los. O pequeno Jiang já é talentoso, mas ainda consegue se lembrar de nós. Depois de se cumprimentarem, os 3 idosos foram embora. Embora tivesse muito a dizer ao filho, sua garganta se moveu por um tempo, mas nenhuma palavra saiu. Milhares de palavras não seriam suficientes para ver seu próprio filho. Pai, a mamãe me pediu para te dizer para ir para casa comer. Quando ouviu o pai, Jiang Jiang de repente sentiu que algo em seu coração estava se contraindo. Em êxtase, Jiang Jiang deu um tapinha no ombro do filho. Ele estava tão emocionado que suas palavras ficaram incoerentes. Ok. Vamos para casa comer. Aquecer a cama dele é uma forma na internet de dizer que você quer dormir com ele. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 242. Apenas dezenas de milhões. O jantar foi muito suntuoso. Eram os pratos favoritos de Jiang Shen: batatas, porco assado, carne bovina com pimentão verde e carpa fresca e macia cozida no vapor. Conseguindo saborear novamente o sabor familiar, Jiang Shen devorou a comida como se fosse engolir a língua junto. Comeu 3 tigelas de arroz antes de se sentir saciado. Sentada ao lado, Aesa memorizou secretamente os pratos favoritos de Jiang Shen e decidiu aprender com a tia Mei para poder cozinhar para ele todos os dias. Falando de Aesa, ela quase substituiu Jiang Shen como centro das atenções na mesa de jantar. Quando seus pais perceberam que a estrangeira de cabelos castanhos e olhos azuis falava perfeitamente e tinha uma personalidade gentil, eles a acolheram calorosamente. Especialmente Li Shuemei, que piscava constantemente para Jiang Shen, que estava ocupado comendo. Ela queria que ele a tratasse com mais carinho. Como mulher, ela tinha plena consciência de que o relacionamento entre os dois era bastante incomum. Pelo menos, a estrangeira nutria afeição por Jiang Shen. A preocupação de Jiang Shen, no entanto, era excessiva. Li Shuemei, que nunca havia conhecido um estrangeiro antes, não conseguia discernir a idade de Aesa. Ela apenas sentia que a pele da garota era clara e pálida e possuía um corpo relativamente esguio, e concluiu que todos os estrangeiros provavelmente tinham essa aparência. Simplificando, ela estava satisfeita com Aesa, que poderia se tornar sua nora. Mas Jiang Jiang não tinha uma esposa estrangeira em alta conta. Ele queria ter um neto em breve para se exibir diante dos seus amigos do xadrez. Se seu filho se casasse com uma estrangeira, e se a família da nora levasse seu neto embora, seria difícil ver seu neto do outro lado do Oceano Pacífico. Como ele nunca havia saído do país e navegava muito na internet, naturalmente não sabia que as pessoas no exterior não tinham o hábito de cuidar dos netos. Após o jantar, Li Shuemei praticamente revelou todas as histórias embaraçosas da infância de Jiang Shen para Aesa antes de ir para a cozinha. Aesa, que havia lido as regras de etiqueta em Yan, seguiu-a timidamente e lavou a louça com ela. Essa ação naturalmente conquistou pontos altos aos olhos dos 2 idosos. Jiang Jiang, que antes estava um pouco relutante, não pôde deixar de se sentir ainda mais satisfeito. Enquanto as 2 mulheres ficaram na cozinha, os 2 homens sentaram-se no sofá da sala, assistindo TV e se gabando. Depois de dizer algumas palavras, Jiang Jiang de repente assumiu uma expressão severa e olhou para Jiang Shen. Pequeno Shen, seja honesto, quando você planeja se casar? Casado? Ainda cedo, Jiang Shen disse casualmente. Nada cedo. Seu tio Wang, que sempre te colocava nas costas, tinha um neto que já sabe recitar poemas, disse Jiang Jiang, desesperado, arregalando os olhos ao ouvir que seu filho ainda não tinha intenção de se casar. Pai, não tenha pressa.
Você não quer aproveitar a vida por mais alguns anos? Perguntou Jiang Shen, um pouco envergonhado. Para se tornar pai, ele não estava mentalmente preparado. Como assumir as responsabilidades de ser pai? Como educar o filho? Ele nunca havia pensado nessas questões antes. E ele não estava realmente ansioso sobre a questão de ter filhos. Com o advento da tecnologia no apocalipse, modificar o DNA somático para aumentar a expectativa de vida não era mais impossível. Embora não pudesse alcançar a vida eterna, certamente estenderia a expectativa de vida para 100 ou 200 anos, e seria tempo suficiente para esperar pela possibilidade da vida eterna. Uma vez que a civilização no apocalipse fosse reconstruída, ela não seria mais um sonho. Como não havia a necessidade de considerar o envelhecimento, a necessidade de transmitir os genes não parecia tão iminente agora. Jiang Shen chegou a cogitar a ideia de, após a mudança dos pais para o exterior, trazer alguns suplementos do apocalipse para eles. Embora aqueles com idade avançada não fossem aptos a receber uma vacina genética, alguns medicamentos anti-envelhecimento poderiam fazer maravilhas. Que vida boa! Eu só quero um neto. Jiang Jiangou ficou furiosa. Isso foi um pouco difícil agora. Quanto à exigência obstinada do pai, Jiang Shen se viu perturbado. Naquele momento, ele realmente não conseguia pensar em uma maneira de convencer o idoso que estava ansioso por um filho. O casamento não deve ser forçado. Afinal, não estamos na velhice. Tem um ditado famoso. Certo. É melhor ser solteiro do que se casar com a pessoa errada. Casar com quê? Você vai se casar naturalmente. Não é tudo a mesma coisa? Jiang Shen perguntou, perplexo. Vendo que o filho se recusava a ceder, Jiang Jiangou refletiu por um momento, pois não queria pressioná-lo demais. Se o filho achasse que ele estava sendo muito insistente, e se ele não voltasse mais para casa? Depois de um momento, Jiang Jiangou disse gentilmente, tudo bem, você pode decidir isso sozinho, mas precisa ter o casamento em mente. O propósito da vida é ter uma carreira e uma família. Já que você já é um homem realizado, aproveite a oportunidade para encontrar uma boa esposa e evitar problemas no futuro. Sim, você está certo. Jiang Shen assentiu vigorosamente. Resumindo, o que quer que o velho dissesse, seria melhor apenas ouvir. Quanto à forma de executá-lo, ele tinha seu próprio plano. Aquela menina. A Esa. Aquela Iesa não é má, mas a família dela é muito longe. Então, se houver conflitos por causa dos netos, vai ser feio. Então pense bem. A filha do velho Liu não é má. Pai, você quer que eu vá a encontros de casamenteiro agora? Jiang Shen sorriu amargamente. O quê? Você menospreza esses encontros? Jiang Jiangou arregalou os olhos. Seu pai se casou com sua mãe por meio de encontros arranjados por casamenteiros. Não, eu não os desprezo. Jiang Shen imediatamente acenou com as mãos para acalmar seu pai. Suspiro, que ano já é? Reserve um tempinho nos próximos dias para vê-los. Já providenciei isso para você. O que Jiang Shen assentiu. Ele simplesmente encararia isso como uma forma de deixar os pais felizes. Ele iria, mas encontraria um álibi aleatório como desculpa. Se a namorada soubesse, ele se perguntava se ela ficaria brava ou não. Sem conhecê-la primeiro, o homem já pensava em maneiras de se livrar dela. No final, Jiang Shen não discutiu para que o assunto acabasse logo. Mas então, ele pensou em algo. Certo, pai. Eu não mandei dinheiro para casa. Por que acho que você ainda não usou? Jiang Shen olhou ao redor dos móveis familiares na sala de estar e perguntou. Nós usamos. Aliás, compramos um colchão Simmons novo há alguns dias, respondeu Jiang Jiangou, com desdém. Ele não parecia querer continuar no assunto. Não guarde dinheiro para o seu filho. Deixando de lado a vaidade, tenho tanto dinheiro que não consigo mais gastar, Jiang Shen não conseguiu evitar dizer. Não dá mais para gastar? Mesmo que você tenha dinheiro, precisa ser econômico. Precisa estar preparado para uma emergência. Jiang Jiangou repreendeu e lançou um olhar severo para Jiang Shen. Sim, Jiang Shen falou lentamente com a voz fraca. Deixe-me perguntar, diga-me a verdade, como está a sua empresa? Jiang Shen pegou uma xícara de chá e bebeu as folhas de chá que havia distribuído de suas unidades alguns dias antes. Ele planejava ensinar ao filho algumas práticas comerciais para não ofender ninguém ou sofrer prejuízos.
Jiang Shen olhou para ele, imaginando que, se ele dissesse valor de mercado de $1 bilhão, seu pai não acreditaria. E mesmo que acreditasse, provavelmente ficaria apavorado. Portanto, após uma análise cuidadosa, Jiang Shen deu um número realmente conservador. Provavelmente existem várias dezenas de milhões. Clank. A xícara caiu no chão e quebrou. Foi a terceira vez que Jiang Jiangu arregalou os olhos. Ele ignorou os pedaços quebrados no chão e se levantou. Quanto? Cerca de dezenas de milhões. A empresa ainda está crescendo, é difícil manter esses números, disse Jiang Shen em voz baixa, engolindo em seco. Ainda bem que ele não disse bilhões, senão meu pai vai ter um ataque cardíaco. Ouro Post-Apocaliptique capítulo 243. Detectafone. Jiang Jiangu não conseguia processar o fato de que agora havia um milionário na família. Inicialmente, ele pensou que seu filho ganharia apenas alguns milhões para resolver o problema da moradia. Afinal, já era impressionante passar do nada para um milionário. Ele jamais imaginaria que chamá-la de bilionário fosse um eufemismo. Depois de lavar a louça, Li Shuemei escolheu um quarto de hóspedes para Yeze e então levou Jiang Jiangu e Jiang Shen para a sala de estar e observou seriamente. Pequeno Shen, diga-me honestamente, você fez algo ilegal? Li Shuemei temia que o seu filho estivesse fazendo algo suspeito, o que lhe permitiu se tornar milionário em apenas alguns meses. Ela não conseguia pensar em nada além de um assalto a banco. Como isso é possível? Eu pareço esse tipo de pessoa. Jiang Shen deu um sorriso irônico. Ele já roubou bancos antes. Mas era o apocalipse, então era mais apropriado usar o termo pegar. Então como você se tornou milionário da noite para o dia? Jiang Jiangu não pôde deixar de perguntar. Desenvolver software. Mas principalmente por meio de operações offshore para uma empresa de software estrangeira. Pensando que poderia haver outras pessoas ouvindo a conversa, Jiang Shen mudou de palavra no meio da frase. Software? É aquilo que está dentro do computador? É confiável? Jiang Jiangu arregalou os olhos, perplexo. Ele não conseguia entender como aquelas coisas renderiam dinheiro. É principalmente no smartphone. Como posso explicar isso? Pai, não se preocupe com a forma como ganho dinheiro. Você deveria pensar mais em como gastar o dinheiro. Jiang Shen tentou explicar, mas quando se lembrou de que seu pai não conseguia nem entender o smartphone, desistiu da ideia. Contanto que você não tenha feito nada ilegal. Mamãe só está preocupada que você tenha conhecido o tipo errado de pessoa. Você precisa se lembrar, não faça nada contra sua consciência. Mesmo que ganhe menos, sua consciência estará tranquila, disse Li Shuemei enquanto acariciava o cabelo de Jiang Shen. Ok, mãe, eu sei. Tenho mais de 20 anos e não sou mais uma criança, disse Jiang Shen, impotente. Aos nossos olhos, você sempre será uma criança. Jiang Shen ficou paralisado por um momento, sentindo-se choroso. Ponto. Depois que a reunião familiar terminou, Jiang Shen foi para o escritório. Como a Yes era uma hóspede, ela dormiu no antigo quarto de Jiang Shen. Os dois idosos inicialmente insistiram que ficariam com o escritório e deixariam o quarto para Jiang Shen, mas este não permitiu que seus pais dormissem no sofá. Ameaçando os pais de que ficaria em um hotel, ele finalmente conseguiu persuadir seus teimosos pais, que sempre o mimaram. Depois de juntar os dois sofás e cobri-los com uma roupa de cama grossa, não parecia pior do que uma cama. Na verdade, se a Yesa tivesse revelado seu relacionamento com Jiang Shen desde o início, ele não estaria nessa situação. Jiang Shen sentiu pena de não conseguir segurar aquele corpo atraente enquanto dormia. Por volta das 10 horas da madrugada, os dois idosos adormeceram gradualmente. Jiang Shen calculou que já era hora. Então, sentou-se, foi até a janela e fechou as persianas. Depois de receber um mensageiro quadridimensional, ele telefonava para Sun Jiao de tempos em tempos. Agora que havia retornado à sua cidade natal, conforme o acordo com Sun Jiao, ele estava pronto para mostrar sua cidade natal a eles. Mas quando ele estava prestes a pegar sua empresa pública, a porta soou com uma batida suave. Entre, eu ainda não dormi. Sorrindo, ele não precisava pensar para saber que era a Esa. Exatamente como ele esperava, quando a porta foi aberta, um rosto lindo apareceu lá dentro. A Esa, vestida de pijama, entrou cautelosamente no quarto sem fazer barulho e fechou a porta atrás de si. Sentiu minha falta?
Jiang Shen caminhou ao lado dela e envolveu sua cintura fina com as mãos. Seu lindo rosto corou e seus olhos azuis imaculados brilharam com gentileza, mas ela rapidamente balançou a cabeça e mudou para uma expressão séria. Encontrei isso dentro do quarto. Aesa abriu a mão e passou o conteúdo para Jiang Shen. Atordoada, Jiang Shen pegou os 3 botões pretos do tamanho de uma unha do polegar de suas mãos. E estes são? Insetos. Com expressão sombria, Jiang Shen estreitou os olhos. Não havia dúvidas de que alguém havia colocado os insetos em sua casa, e isso o deixou completamente furioso. A localização foi rastreada para determinar a localização do ouvinte. Jiang Shen perguntou em voz baixa. Está confirmado. Aesa assentiu e continuou em voz baixa. Você precisa que eu vá verificar? Jiang Shen brincou com os 3 botões na mão e pensou por um momento. Não precisa. Se descobrirmos quem não deveríamos, vai ficar estranho. Ao ouvir isso, Aesa assentiu antes de se virar para retornar ao seu quarto. Embora ela achasse que seria melhor se livrar daqueles perseguidores, já que Jiang Shen disse que não era necessário que assim fosse. Espere, Jiang Shen gritou para ela justamente quando sua mão estava na soleira da porta. Aesa virou a cabeça. Dê uma olhada em mim também, pediu Jiang Shen com um sorriso malicioso. Embora não soubesse por que Jiang Shen estava sorrindo, Aesa assentiu. Ela saiu silenciosamente da sala e voltou carregando um dispositivo preto parecido com uma caneta. Este dispositivo de detecção anti-vigilância é um dos equipamentos especiais que Jiang Shen havia preparado para ela. Jiang Shen comprou por cerca de 100 cristais no mercado da Assist State, sendo o equipamento básico dos agentes do PAC. Num futuro em que o canal de informação não se limitasse às ondas eletromagnéticas e as medidas anti-reconhecimento surgissem incessantemente, este dispositivo talvez não fosse capaz de eliminar 100% dos dispositivos de vigilância. No entanto, 150 anos depois do advento do mundo moderno, não haveria nenhum dispositivo de vigilância que escapasse à varredura deste aparelho. Como ele suspeitava, até mesmo o quarto, onde as pessoas normalmente não ficavam, também estava grampeado. Apenas um debaixo da mesa, murmurou Aesa, então guardou o aparelho e foi até a mesa. Enquanto ela se abaixava e tateava o interior da mesa para dar uma olhada, Jiang Shen engoliu em seco inconscientemente. A camisola branca, que antes cobria a parte superior da coxa, devido à flexão, a bainha da roupa agora subia e descia, de modo que as pernas longas e esguias ficavam quase expostas. A pele pálida era lisa e sedutora sob o brilho da lua. Junto com essa visão, sua roupa íntima também estava um pouco exposta. Na frente de Jiang Shen, Aesa sempre se mostrou desprevenida. Enquanto se concentrava em procurar embaixo da mesa, não tinha ideia de quão exposta estava. Logo, ela encontrou um dispositivo parecido com um botão na parte interna da mesa, entre um compartimento. Eu encontrei. Uau! Quando ela estava prestes a virar a cabeça, sua excitação ao descobrir seu alvo se transformou em um rubor intenso. Pego de surpresa, Jiang Shen foi atrás dela e abraçou gentilmente. Não, não faça isso. Seus pais estão aqui ao lado. Aesa gemeu adoravelmente. Mordiscando o lábio inferior, seus olhos ficaram marejados ao luar. Mas Jiang Shen se recusou a deixá-la ir. Sorrindo, suas mãos vagavam pelo chão enquanto sussurrava em seu ouvido. É por isso que é melhor você ficar de boca fechada e não fazer nenhum som. Como um coelho tímido, Aesa assentiu, com um rubor intenso no rosto. Uma pequena nuvem passou, encobrindo levemente o luar. Nem mesmo a lua no céu noturno suportou dar uma olhada. Uma peça reprimida de composição musical começou a tocar inadvertidamente. Somente quando o relógio marcou suavemente por 2 horas a noite retornou à sua antiga tranquilidade. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 244. Se as pessoas não se exibem, qual a diferença em relação a um peixe salgado? Ultimamente, Jiang Shen estava muito livre. Apesar de encontrar aqueles dispositivos de vigilância em seu quarto, ele não se importava com quem fazia essas coisas horríveis. Todos os dias, ele apenas conversava com seus pais, levava Aesa aos lugares onde passou a infância, tirava várias fotos com seu celular e as enviava para as 3 pessoas no Apocalipse para satisfazer sua curiosidade. Esta é a minha escola, explicou Jiang Shen a Aesa. Parado em frente ao portão,
Jiang Shen olhava para o prédio com uma sensação de nostalgia. Foi lá que ele passou sua juventude com suor e lágrimas. Relembrando o passado, ele era um jovem que ficava vermelho e tinha o coração acelerado só de tocar acidentalmente na mão do seu companheiro de assento. Naquela época, ele era tão ingênuo e inocente. Você frequentou o ensino médio? Jiang Shen perguntou casualmente. Não consegui terminar. A escola foi destruída, respondeu Aesa, sem entender. Que lembrança completamente trágica. Sinto muito por relembrar suas memórias infelizes, murmurou Jiang Shen. O rosto frio lhe deu um sorriso gentil, e então ela balançou a cabeça. Não precisa se desculpar. Não há nada que possamos fazer. Em relação ao seu passado trágico, Aesa nunca se arrependeu. Mesmo diante da tragédia que aconteceu com sua própria família, ela simplesmente aceitou esse fato em silêncio. Quando Jiang Shen lhe perguntou se ela queria se vingar das pessoas que mataram sua família, enquanto ela quisesse, ele estaria disposto a ajudá-la, mas mesmo assim ela balançou a cabeça. Jiang Shen não perguntou o porquê, mas de alguma forma ele conseguiu adivinhar o motivo. Era uma realidade angustiante. Os moradores de sua cidade natal provavelmente eram os que mais se assemelhavam às pessoas do Apocalipse. Somente aquelas pessoas acostumadas à morte seriam tão apáticas diante dela. Era justamente por isso que ela só conseguia ter intimidade com a única pessoa que a fazia sentir-se acolhida, a única pessoa que a fazia abrir o coração. Esfregando a cabecinha, Jiang Shen sorriu, pegou a mão dele e foi até o portão da escola. As aulas ainda estão em andamento. Visitantes indesejados não podem entrar nas dependências da escola, disse solenemente o velho, sentado na sala de segurança e vestindo uma jaqueta militar. Embora Jiang Shen ainda pudesse reconhecê-lo, por outro lado, ele obviamente não se lembraria de todos que saíram dali. Jiang Shen ficou perplexo, pois não imaginava que seria bloqueado por um segurança. No entanto, ao ver o estado de alerta no rosto do segurança, Jiang Shen imediatamente entendeu por quê. Não havia nada de errado com o guarda impedindo a entrada de qualquer pessoa na escola. Jiang Shen se lembrava de quando ainda estudava lá, quando havia jovens bandidos que gostavam de ficar nas proximidades da escola. Mesmo sem serem nada, eles fingiam ser chefes na frente desses adolescentes para exibir sua história grandiosa, e então se juntavam para atacar garotas delinquentes inexperientes e pedir dinheiro e coisas do tipo. O cabelo castanho cacheado de Aesa foi obviamente mal interpretado pela velha guarda como tingido. Afinal, a guarda estava ficando velha e não conseguia ver suas feições faciais com clareza. Como se estivesse lendo a mente do guarda, Jiang Shen sorriu, caminhou até ele e começou a conversar com ele. O diretor ainda é o Sr. Wu? Sim, você está procurando por ele? MHMM. Ligue para ele e diga que alguém quer doar um prédio escolar. O guarda ficou boquiaberto. O que? Ponto. Pessoas comuns podem não reconhecer Jiang Shen, mas como diretor da escola secundária Wu Sheng II, como ele poderia não reconhecer seu ex-aluno excepcional? Para começar, em um lugar pequeno como Wu Sheng, era raro encontrar alguém tão talentoso. E agora, que este lugar havia produzido um presidente para uma empresa de 10 bilhões de dólares, alguém que havia sido elogiado pelo Wall Street Journal como alguém que se igualava a Bill Gates e Steve Jobs, e reconhecido como o terceiro líder da revolução tecnológica. Wu Zexin trabalhava no colégio Sheng II há mais de 10 anos e podia ser considerado um veterano da escola. Embora não tivesse muita impressão de Jiang Shen, que se formara há 5 anos, isso não o impedia de se sentir orgulhoso. Não chegava ao ponto de mencionar o nome de Jiang Shen em todas as frases, mas, ao final de cada discurso do diretor, ele usava a história de Jiang Shen para motivar os jovens alunos a estudarem mais para entrar em uma boa universidade. Isso apesar do fato de que a conquista atual de Jiang Shen não tinha nada a ver com a universidade que ele frequentou. Menos de meio minuto depois, Jiang Shen viu o diretor Wu liderando um grupo de funcionários da escola saindo a passos apressados. De longe, ele acenou para Jiang Shen e o cumprimentou com um sorriso radiante. Ah, o Sr. Jiang veio nos visitar. Não estávamos preparados. O senhor deveria ter me ligado, disse Wu Zexin com entusiasmo, apertando vigorosamente a mão de Jiang Shen. Não precisa se incomodar. Só quero dar uma olhada no lugar de novo. Jiang Shen sorriu. Isso não está certo. O retorno do Sr. Jiang à escola Sheng II é um evento importante. Precisamos de uma cerimônia de boas-vindas.
Não precisa. Não vamos incomodar os alunos. Jiang Shen acenou com a mão. Diante do entusiasmo excessivo do antigo diretor, Jiang Shen não pôde deixar de se sentir envergonhado. Depois de apertar a mão do vice-diretor, dos diretores e de outros funcionários da escola, ele finalmente entrou pelo portão da escola. É claro que a razão pela qual o antigo diretor deu a Jiang Shen uma recepção tão calorosa foi por causa de suas palavras introdutórias de doar um prédio escolar. Após receber a confirmação de Jiang Shen, seu rosto envelhecido floresceu como uma flor e ele desempenhou pessoalmente o papel de guia, mostrando o local para a ex-Jiang Shen. Ele pensou que teria que se aposentar como diretor, mas Jiang Shen de alguma forma voltou e contribuiu para a escola de sua cidade natal. Uma vez finalizado o projeto da nova escola, ele não levaria 2 anos para ser transferido para a Secretaria de Educação. Com essa qualificação, seria promovido pelo menos meio nível, talvez até um nível completo. Depois de tantos benefícios, não era de se admirar que ele fosse tão apaixonado. A princípio, o entusiasmo do diretor causou dor de cabeça em Jiang Shen. Afinal, ele pretendia vagar pelo campus familiar segurando a mão de Aesa para relembrar o passado em silêncio e também contribuir um pouco para sua cidade natal, mas não esperava que um grupo de líderes escolares o seguisse. Mas logo depois, ele começou a gostar dessa experiência. A razão era porque, olha só, não é Jiang Shen. Passando pela sala de aula onde ele passou seus 3 anos, uma garota de olhar aguçado imediatamente reconheceu Jiang Shen e arrastou seu colega de assento animadamente. Entre os jovens usuários de smartphones, Jiang Shen era especialmente famoso, já que o Futuri 1.0 tinha pelo menos 300 milhões de usuários domésticos. A maioria das pessoas que gostava de assistir a programas e jogar games optou por instalar o Little It para economizar bateria e aumentar a velocidade. É verdade. Meu Deus, como o velho Wu conseguiu convidar o marido da nação para a escola. Uma garota bonita de cabelos longos arregalou os olhos e parou de navegar pelo Weibo. Guarde o seu telefone, se o diretor vir você. Espere, deixe-me tirar uma foto primeiro. A garota levantou o telefone para tirar umas fotos. Não apenas entre as garotas, Jiang Shen também era popular entre os garotos. Muitos estudantes inteligentes veem esse homem como seu modelo e desejam se tornar como ele um dia, para poderem voltar para a escola de cabeça erguida, e deixar aqueles líderes escolares arrogantes segui-los e aproveitar suas palavras bajuladoras. Mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, uma linda assistente estrangeira, o epítome do vencedor da vida. Embora Jiang Shen realmente quisesse dizer a eles que suas conquistas atuais não tinham nada a ver com estudos. Apesar de ter obtido uma nota alta quando foi admitido na Universidade de Wangai. Resumindo, foi incrivelmente emocionante ser invejado e elogiado por uma multidão de jovens cheios de energia. Isso mesmo. Jiang Shen adorou a sensação de vaidade. O que o senhor acha disso, senhor Jiang? Está satisfeito com a cultura da nossa escola? Perguntou Ze Shen, animado, ao ver a boca de Jiang Shen se curvar. Se estou satisfeito ou não, não tenho condições de dizer. Mas, como ex-aluno, vendo que nossos alunos são tão animados, estou extremamente satisfeito, disse Jiang Shen casualmente, sorrindo. Ah, como pode ser? Temos muitos alunos que veem o Sr. Jiang como um ex-aluno, disse uma secretária de 30 e poucos anos, rindo. Diante desse elogio, Jiang Shen abriu um sorriso. Falando nisso, onde está o professor Kai? Era o professor da turma. Depois de andar pelo campus, ele não o viu. O Sr. Kai já está velho e aposentado. Ouvi dizer que o filho dele está se saindo bem no sul, então ele se aposentou lá. Já está aposentado. Jiang Shen não pôde deixar de sentir um certo arrependimento e, por isso, sentiu-se aliviado. Ele já havia passado mais da metade de sua vida ensinando, então era hora de aproveitar a vida. Ponto. Um prédio escolar de 5 milhões de dólares, um conjunto de 1 milhão de equipamentos didáticos de última geração e uma estátua de mármore. O diretor Wu insistiu que uma cerimônia de doação cerimoniosa fosse realizada, caso contrário, seria difícil expressar a gratidão dos alunos e funcionários da escola. Mas Jiang Shen rejeitou. Com medo de problemas, ele usou o método mais direto e doou o produto em nome da Futuri Technology. O departamento jurídico da empresa enviaria pessoas para coordenar o assunto, então ele não precisava mais se preocupar.
Depois de cuidar de tudo, Jiang Shen ligou para Xia Xiu para avisá-la. Alô? Jiang Shen falou lentamente ao telefone. Ah, Precisa de alguma coisa? Xia Xiu parecia um pouco distraída. Confuso, Jiang Shen franziu a testa e disse com uma voz cheia de preocupação. Tem alguma coisa? Sinto que você não parece bem. Está ficando resfriado. Não, nada, apenas algumas coisas pessoais, disse Xia Xiu superficialmente. Os pais dela queriam que ela fosse a um encontro arranjado por uma casamenteira, alegando que seria difícil para meninas mais velhas se casarem. O lado masculino também trabalhava na cidade de Wangai e era dono de uma empresa. Aparentemente, ele era bem rico. Que época era essa? Nos últimos dias, Xia Xiu tem se preocupado com isso. Ela não conseguiu convencer seus pais insistentes a desistir e finalmente concordou em tirar férias e voltar para casa. É só para deixar os pais dela felizes. Quanto à data, ela já o havia sentenciado à morte sem cerimônia em seu coração. Por algum motivo, mesmo não tendo nada a ver com Jiang Shen, ela ainda não queria que Jiang Shen soubesse. O mais constrangedor era que, quando pensava em casamento, o que aconteceu naquela noite, de alguma forma, vinha à sua mente. Naquela noite, seus lábios estavam a apenas alguns centímetros de distância. Se eles se beijassem naquele dia. Depois de ouvir distraidamente a adoção de Jiang Shen, Xia Xiu desligou o telefone. Depois de um longo suspiro, ela segurou o telefone na frente do peito. Aqueles lábios finos, vermelhos e brilhantes faziam beicinho, era uma cena rara. Ela murmurou para si mesma, sem entender nada, tola. Peixe salgado é uma gíria da internet para dizer pessoa inútil. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 245, a coincidência perfeita. O Shang era um lugar pequeno. Em um lugar tão pequeno, boas e más notícias se espalham com a mesma rapidez. A notícia de que um famoso empreendedor, Jiang Shen, estava visitando seus parentes e doando um prédio escolar de 5 milhões para sua alma mater circulou instantaneamente neste pequeno lugar. Muitas pessoas ganharam dinheiro nos últimos anos, mas poucas se importaram com sua cidade natal. Por um tempo, vários títulos, como empresário consciente, foram atribuídos a Jiang Shen. Por isso, até mesmo autoridades municipais vinham visitá-lo especialmente. Não receberam nenhuma notícia do retorno de Jiang Shen ao Shang para visitar seus parentes. Afinal, o Departamento do Estado-Maior manteve seu itinerário em absoluto segredo. Não apenas as autoridades municipais, mas também a mídia, não receberam a mínima informação. Somente quando Pandurun Zeshen, que mais se beneficiou disso, realizou uma cerimônia escolar e deu uma entrevista coletiva, os repórteres receberam a notícia. Por um tempo, a área residencial da usina siderúrgica Jinsa, antes tranquila, ficou imediatamente em alvoroço. As autoridades municipais que o visitaram enviaram-lhe uma placa de 2 metros de comprimento em reconhecimento à sua extraordinária contribuição para o desenvolvimento da sua cidade natal. Em resposta, Jiang Shen ficou naturalmente satisfeito. Quanto ao prefeito, com um enorme sorriso, ele imediatamente propôs potenciais parcerias e declarou que estava disposto a fornecer políticas generosas adicionais para a equipe da Future Technology. Jiang Shen apenas sorriu diante da oferta do prefeito e não concordou de imediato. Apenas expressou educadamente sua gratidão pela recepção entusiasmada do governo, mas, como a estratégia de desenvolvimento da empresa precisa ser discutida com os executivos, ele não pôde se comprometer ainda. Mas o que Jiang Shen não esperava era que, após a partida das autoridades municipais, os líderes distritais também viessem visitá-lo. Isso deixou Jiang Shen sem saber como reagir, pois não imaginava que, simplesmente por doar um prédio escolar por impulso, sua casa pareceria uma casa de chá com pessoas constantemente o visitando. Os líderes da siderúrgica, os diretores do Conselho de Educação e os parentes que ele não conhecia, todos o visitaram. Simplificando, esses últimos dias o estavam irritando pra caramba. Ele planejava doar uma estrada antes de partir, mas, dada a situação atual, teria que esperar até que ele partisse. Mas vendo o quão felizes seus pais estavam, ele não disse nada. Sua casa tinha sido bastante tranquila nos últimos anos, já que os dois idosos viviam uma vida bastante isolada. Como eram trabalhadores comuns, os parentes da cidade natal deles não os visitavam, pois só conversavam com os vizinhos enquanto faziam compras.
Quando foi que eles vivenciaram algo dessa magnitude? Não apenas parentes vindos de outros lugares pararam, mas até mesmo altos funcionários em tempo integral correram à porta para perguntar sobre seu bem-estar. Espantados com o tratamento que o filho estava recebendo, finalmente tiveram uma ideia do sucesso do filho. Mas mesmo assim, não havia como escapar da combinação. Ponto. Você fez uma jogada tão ousada, e isso aumentou a dificuldade do nosso trabalho. Encostado no Santana, Dager sorriu com um cigarro na boca. Não há nada que eu possa fazer. Devo te pagar hora extra. Jiang Shen se animou, pegou sua chave eletrônica e abriu a porta do carro. Senhor Jiang, é contra o protocolo subornar funcionários públicos. Miao Jun tossiu. Dager não insistiu mais no assunto. Jogou o cigarro no chão e perguntou, despreocupado, o software está pronto. Você vai ter que perguntar à equipe estrangeira. Parado na porta, Jiang Shen deu de ombros. Boa sorte. Dager assentiu e lançou um olhar superficial para o banco do passageiro. Onde está seu assistente? Vou ao encontro de casais hoje. A expressão de Jiang Shen parecia um tanto desamparada. Miao Jun caiu na gargalhada, com o braço no volante. Em que era estamos atualmente? Jiang Shen não se incomodou com ele, fechou a janela do carro e ligou o carro. Dager apagou a ponta do cigarro e entrou no carro também. Deu um tapinha no ombro de Miao Jun e disse, com desdém, sigam-no. O local do encontro foi no centro de Wuxian, a cerca de 20 quilômetros da pequena área de onde Jiang Shen veio. Em toda Wuxian, apenas a área comercial de Jilin ainda era considerada próspera. Embora ele não pretendesse concordar, ainda assim daria outro devido respeito. Ele não procuraria um KFC qualquer para provocá-la de propósito. Perto do restaurante Lac. Era a primeira vez de Jiang Shen ali, mas, devido às avaliações positivas na internet, ele ligou para reservar um quarto privativo. O lugar tinha uma bela paisagem. Jiang Shen ouviu dizer que era possível admirar a beleza panorâmica do leste da suíte privativa no último andar. Depois de estacionar o carro na vaga, Jiang Shen trancou a porta prontamente e foi para a suíte sob a orientação do garçom. Dager e Miao Jun não seguiram escada acima, apenas escolheram um lugar no primeiro andar e pediram alguns pratos. Eles estavam comendo comida para a viagem nos últimos dias, e até o nada exigente Dager estava começando a enjoar. No andar de cima, Jiang Shen pediu uma mesa cheia de pratos e começou a mexer no celular enquanto esperava a chegada do seu par. Para ser honesto, ele nunca tinha participado de nenhuma sessão de matchmaking antes, então ele estava nervoso. Pouco tempo depois, Jiang Shen ouviu passos se aproximando perto da porta. A porta se abriu. Jiang Shen guardou o telefone, mas no instante em que olhou para a porta, sua expressão congelou. Ele não foi o único que ficou congelado. Parado na porta com um pé dentro, o rosto lindo, mas inexpressivo, também parecia confuso. É você? As duas pessoas exclamaram simultaneamente de espanto e ambas ficaram em um silêncio constrangedor. Um suéter de lã preta combinando com um par de meias pretas, a roupa não tão colorida não parecia adequada para um encontro, mas nela, complementava perfeitamente sua aura serena, porém deslumbrante, que normalmente ficava escondida atrás de seu rosto inexpressivo. Jiang Shen não esperava que fosse o CEO de sua empresa quem apareceria. Ele nunca tinha ouvido Xia Xiu mencionar sua cidade natal antes, mas, por coincidência, eles eram da mesma cidade e até moravam no mesmo círculo. Que coincidência! Xia Xiu também não imaginava que a pessoa a ser mostrada seria ele. Comparada à realidade chocante, uma ansiedade desconhecida crescia dentro dela. Seus lábios tremeram levemente e ela sentiu o rosto arder. Os discursos de rejeição que se formavam em sua cabeça depois de uma noite inteira se misturavam. A normalmente calma Xia Xiu agora estava paralisada na porta. Se fosse ele, eu deveria rejeitar. Xia Xiu estava completamente perdido. Olhando para a expressão confusa de Xia Xiu, por algum motivo, apesar de se sentir estranho, ele quis rir também. Sente-se primeiro. Com a cabeça enterrada em silêncio, Xia Xiu olhou apressadamente para Jiang Shen e então permaneceu em silêncio. Jiang Shen notou que seu pescoço pálido ficou vermelho como uma beterraba até suas bochechas. O silêncio se instalou por um longo tempo. Que coincidência, não pensei que seria você. Jiang Shen riu artificialmente e quebrou o silêncio.
Xiaxilo assentiu novamente, com a cabeça ainda abaixada, mas não havia mais nada. Ele não tinha experiência sobre o que dizer durante uma sessão de matchmaking. O conjunto de palavras que ele preparou antes de vir para cá foi completamente inútil. Ele estava ciente do carinho de Xiaxilo por ele naquela noite. Ou, mais precisamente, logo após aquela entrevista coletiva, ele já tinha uma vaga noção disso há muito tempo. Diferente de Liu Yao como amante e Aesa com uma formação cultural diferente, Xiaxilo nunca o aceitaria com outra mulher. Mas por causa do tênue egoísmo em seu coração, ele não conseguia fazer ou dizer nada que a fizesse desistir dele, apesar de saber que a ambiguidade de sua ação em relação a ela machucaria mais no final. Rejeitar. Ou aceitar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.